Olá, pessoal! Bom, eu vim da minha fisioterapia, estou terminando minhas fisioterapias, estou até preocupada, marquei minha ultrassonografia agora há pouco, semana que vem eu faço, para ver o que tem no meu braço, porque meu braço está estranho, né? Faz muito tempo que eu fiz a lesão e meu braço eu continuo com dificuldade, não dá para dormir em cima dele, ele está doendo, não dá para fazer rolamento, eu estou preocupada, então marquei a ultrassonografia e tal. Bom, gente, tô contando das minhas histórias, né, das histórias que eu vivi, né, das roubadas no Aikido, né, tô contando realmente como é que é o Aikido mesmo, tá? Eu tô contando de verdade o que é o Aikido, né, uma mulher consciente e tal. Eu vejo uns videozinhos de mulheres do Aikido falando aquelas bobagens, aquelas coisas. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, sem comentários, realmente esse país está muito difícil, né? Enquanto as mulheres não se conscientizarem da realidade, não abrirem os olhos para a realidade, fica muito difícil. Mas falei, né, que aqui eu não falo mal de mulher, né? Mas é que é inevitável, não dá, né? Tem coisas que não dá. Tá, a moça tá num dojo elitizado e ela já até me confidenciou uma coisa que aconteceu com ela. E ela fala que é legal, né? Muito bom. Não é duro, né? É difícil lidar com a hipocrisia, né? Das pessoas. Bom, enfim. Então, gente, eu tava falando o seguinte. Então, o primeiro dojo em que eu estive foi o dojo da Makotex, com o Barbudex, aquele metido a Dom Juan de terceira categoria, país tupiniquim. O cara era bem tupiniquim mesmo, né? Então, ele foi o meu primeiro, mas ele seria o prenúncio, na verdade ele seria mais ou menos um prenúncio do que eu teria no Aikido pela frente, né? Porque ele só foi o primeiro dos vários senseis complicados com os quais eu cruzei e que foram, né, broxantes, né? Me fizeram não ter vontade de voltar para o Aikido. Né, loucura, porque eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo Aikido, mas as pessoas do Aikido, principalmente os senseis, eles são altamente desestimulantes, né? É verdade, sério, o pessoal do Aikido é muito desestimulante, eu sou franca em dizer, né? Mulher, homem, sensei, tudo, né? São coxinhas demais, são uma gente muito conservadora, uma gente fora da realidade, né? É verdade, isso não tem nada a ver com o Aikido. Assim, se eu contar nos dedos, as pessoas que eu acho que tem no Aikido, que tem a ver com o Aikido, são minoria, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. A maioria não tem nada a ver mesmo, né? Com a filosofia da arte. É tudo uma gente coxinha, fora da realidade alienada. Bom, gente, só que é o seguinte, eu acho que a gente também colabora, né, pro engano. Porque foi o seguinte, então aí eu tive esse problema, né, com o Barbudex da Makotex, e aí eu saí do dojo dele, virou um rolo, ele me tirou, aí foi aquela confusão lá, porque se eu ficasse, a gente ia se matar, né, a gente ia se matar, né, ia ter uma tragédia no dojo, então saí. Aí o que aconteceu? Quando eu saí, eu queria continuar no Aikido, né? Eu queria continuar, eu sempre gostei muito do Aikido, né? Eu lamento realmente que o público seja desse jeito, né? Infelizmente. Infelizmente é meio complicado, né? Lidar com os Aikidokas, eles são muito coxinhas, muito fora da realidade, né? Existe uma minoria que não se enquadra nesse perfil, a maioria se enquadra nesse perfil, né? 5 anos, né, de Aikido é o suficiente. Com as mulheres eu nunca consegui trocar nenhuma ideia inteligente, tá? Infelizmente é impossível. É impossível, né? E com os homens também não. Muito difícil. Com os homens um pouquinho menos. Aqui com os homens eu acho que é um pouquinho melhor para conversar. Com as mulheres é pior ainda. Aí eu não sei se é do mundo marcial. Eu sei que no Aikido é muito difícil, né? Você lidar com as mulheres do Aikido. Muito. Por isso que o cenário do Aikido é extremamente machista, né? Porque as mulheres estimulam e alimentam isso. E elas não se dão conta. Pior é isso, né? Mas enfim. Aí eu peguei... Tinha uma pessoa lá nesse dojo da Makotex, que ele se dizia anarquista.
Tá bom, deixa ele brincar de ser anarquista, porque realmente um anarquista na Makoto é impossível. Se ele fosse anarquista, ele já teria explodido a Makoto, né? Que é uma escola super machista, super conservadora, né? Super conservadora. Eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, com o dono da escola, o Chevrolet, toda aquela pessoa. Eu já briguei com várias pessoas da Makoto, várias. Não só o Makotec, não só o Barbudex, como outros, né? Então, eu acho impossível uma pessoa ser da Makoto e ser anarquista e não explodir a Makoto, mas enfim. Aí, só que eu gostava até desse rapaz, né? Eu gostava dele até. Eu nunca entendi qual era dele, mas eu queria acreditar que ele era uma pessoa boa, né? Sempre quis. A gente sempre pensa o melhor das pessoas, né? Ele me indicou um dojo que ele treinou há muito tempo. Ele falou, Priscila, tem um dojo tal, né? É um dojo longe, é um pouco caro, mas é um dojo legal, eu treinei lá e tal. Aí ele me contou por que ele saiu desse dojo. Já era um indício, né, de que o dojo não era tão bom assim, entendeu? Né? Não era tão bom. Ele disse o seguinte, que ele, em determinado momento, quando ele chegou na faixa verde, ele descobriu uma outra linha de Aikido. E ele queria fazer as duas, né? O clássico e essa outra linha de Aikido, que é a Makoto, tá? Ele descobriu a Makoto e ele gostava muito do Steve Seagal. Ele era fã, porque assim, o pessoal da Makoto são fãs incondicionais, tá? Eles são incondicionais, eles amam de paixão o Steve Seagal. Aliás, eles nem se informam quem realmente é o Steve Seagal, né? Esse que é o problema. Então, um pessoal completamente, né? Mas enfim. E aí esse cara me falou o seguinte, olha, então, num determinado momento, quando eu cheguei na faixa verde, eu fui falar com esse sensei, né? Esse que seria o Japa Sensor. O Japa Sensor com quem eu tive problema. Então, aí ele falou o seguinte, que ele tinha tido esse problema, né? Porque foi o seguinte, ele falou pro Japa, o Japa Sensor, esse com quem eu tive problema depois, que seria meu sensei, depois, né, deu aquele problema todo. Disse que ele chegou e falou que ele queria fazer os dois e tal. Aí esse Japa, esse sensei super complicado e mal resolvido, que eu tive e que também tive problema, com o qual eu tive problema, disse que ele virou e falou assim, ó, você vai ter que escolher, ou você fica com esse comigo, ou você vai para o outro. Não dá para fazer os dois, né? Então aí ele pegou e saiu, largou o Japa Sensor e foi ficar com a Makoto. Gente, é assim, são umas coisas absurdas que você vê o pessoal do Aikido fazendo, né? Eles pedem autorização pro sensei, entendeu? Pra eles irem fazer isso, aquilo, fazer sabe, é ridículo, é uma coisa super infantil, mas eles são assim, entendeu? Eu perguntei pra esse cara, mas por que você foi pedir pra ele? O que tem a ver, né? Não tem nada a ver, né? Você pedir pra ele não é seu dono, mas então, eles têm uma visão assim, eles são completamente mal resolvidos. O pessoal do Aikido é completamente fora, sem noção das coisas, pedem tudo pro sensei, sabe? Se vai fazer xixi, eles não entenderam, né? O que é o sensei, qual que é o papel do sensei, eles não entenderam, e aí eles alimentam esse poder absurdo. Eu nunca pedi nada pra sensei, nem vou pedir, imagina, eu jamais pediria, sensei, se eu vou fazer 2 linhas de Aikido, vou pedir? Eu não vou pedir nada, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então ele foi, pegou, pediu. Então assim, pela postura, eu achei um absurdo esse sensei japonês proibiu o cara, né, de fazer a outra linha de Aikido. Achei um absurdo total, mas ali já era um prenúncio, né, de que ele é um sensei complicado, né, que ele é um senhor complicado. Eu peguei, só que eu, no momento, não pensei nisso, né? Eu tinha que ter avaliado, né? Visto, porque na época, quando ele contou, eu achei um absurdo. Eu acho até hoje um absurdo isso, né? Não cabe a um sensei decidir, né? Se você vai fazer 2 linhas de Aikido, é um problema seu. Você tem esse direito, você é livre, entendeu? Ele não tem nada a ver, né? De dar opinião sobre isso. Então, já mostrava que o Japa Sensor era uma pessoa complicada, né? Já era um prenúncio, tá?
Aí eu peguei, só que eu fui teimosa, né? Eu fui teimosa, eu ignorei, né, todos esses sinais, né, de que demonstravam, né, que o japonês era complicado já para sensor, né? O outro sensei complicado. Eu saía de um complicado para entrar em outro. Eu fui entrando só em senseis complicados no Aikido, entendeu? Mas assim, aí eu fui percebendo que existe uma filosofia muito complicada e fora da realidade no Aikido e que é alimentado pelos alunos que não têm conhecimento, né? Porque sensei é simplesmente o primeiro, é o que vem primeiro. Só isso, né? Ele não tem direito de decidir se você vai fazer 2 linhas, se você vai fazer uma, se você vai fazer 2 artes marciais. Ele não tem, né? O papel de um sensei é dar aula, só. Ele dá aula da técnica dele e pronto. Ele não tem mais... Eu nunca falei nada para sensei, nunca pedi nada e nem vou pedir. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É ridículo, né? Mas é o que eu falei, existe mesmo uma insegurança dos aikidokas, eles são super inseguros, eles confundem coisas, eles não sabem o significado, as definições, né, das coisas, e aí gera essa desinformação que vai passando, né? E aí esse cara aí... Então, assim, como é que pode um cara falar que é anarquista e vai perguntar para um sensei se ele pode fazer 2 linhas de Aikido? Não cabe a um sensei decidir isso. Não cabe. Né? Não cabe. O sensei tem que dar aula dele. É ridículo, sabe? São coisas assim, são umas coisas absurdas que eu vejo no Aikido que eu falo, é inacreditável. Parece assim, creche, pré-primário, entendeu? Mas é uma sopa no mel realmente, né? Para os senseis deitarem e enrolarem, né? Em cima desses alunos. Eles manipulam os alunos, eles abusam de poder, entendeu? É uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Mas existe um estímulo, né? Os alunos aceitam isso, né? Eu já falei de algumas coisas aqui, algumas situações. Então eu tive só sensei no Aikido mala, sem alça, que não sabe nada de Aikido. Que abusa do poder, entendeu? Assim, que são maus exemplos, né? Gente que desestimula você a continuar na arte, a ponto de que eu entrei gostando muito da arte e depois de 5 anos eu perdi a vontade de fazer a arte, né? São senseis nocivos, né? Nocivos pro Aikido, eles são altamente nocivos. Mas existe um estímulo a esses senseis, né? Existe um agente que aplaude, que estimula, que dá força para eles se manterem assim, entende? Então fica complicado, é todo um sistema errado, né, que não entendeu o Aikido ainda e que alimenta, por isso que eu falo, existem pouquíssimas pessoas que realmente têm a ver com o Aikido, com a filosofia do Aikido, a maioria não tem, né, não tem. Então é isso. Então o Barbudex da Makotex, ele seria um prenúncio, né, dos senseis malas que eu teria. E foi um atrás do outro, foi esse, depois foi o Japa Sensor, maluco, fora da realidade. Aí depois foi aquele outro Japa histérico. Então assim, que grita com os alunos, que fala mal do teu blog durante uma aula. Sabe, as pessoas fora da realidade, eles não têm limites, né? Então os senseis que eu tive, infelizmente, eles não têm limites, né? Limites até onde eles podem ir. Eles estão acostumados a avançar o sinal. E aí, quando eles avançaram comigo, eles tiveram problema, obviamente, porque eu estudo, sei o que é um sensei, sei qual que é a função de um sensei, né? Então, mas é muito difícil, realmente, eu lamento muito porque o Aikido é uma arte muito legal, eu gosto muito do Aikido, tem uma filosofia muito bonita, mas infelizmente as pessoas que estão no Aikido, que dão aula de Aikido, que estão em lideranças, são pessoas equivocadas, né? E que deturpam a arte, prejudicam a arte, né? É uma pena, realmente é uma pena.